A mensagem que eu trouxe pra gente aqui nessa noite é uma mensagem que Deus tem tratado ao meu coração, falado comigo, e eu acredito que Deus quer manifestar essa mensagem para nós nessa noite. Uma mensagem simples, objetiva, mas que se nós dermos atenção, ela pode criar mais consciência em nós para nós vivermos o nosso propósito em Cristo Jesus. O tema da nossa mensagem é Na Mesa com Jesus. Na mesa com Jesus. E sobre mesa, o que quero dizer com mesa? Hoje em dia perdeu muito o significado sobre mesa. Se a gente fosse pegar antigamente, todas as conversas, todas as reuniões, todos os momentos de intimidade, né, eram sempre ali à mesa. Jesus, quando ele foi celebrar a Páscoa, ele reuniu aonde com os discípulos? Ele reuniu à mesa com os discípulos. Quando Jesus ressuscitou, ele estava com os discípulos ali em comunhão com eles. Então é algo que Deus ele resgata em nós, é algo que Deus nos ensina. Sobre mesa, a mesa em si é algo simbólico, mas referindo sobre ao relacionamento, sobre a intimidade. Então mesa é lugar de relacionamento, mesa com Jesus é lugar de aprendizado, mesa com Jesus é lugar de tratamento e de transformação. Então não importa como você chegou, não importa como você está, não importa o que você já fez, não importa aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer, aquilo que está entremeado e preso em você. Porque quando nós estamos à mesa com Jesus, Ele começa a nos ensinar, Ele começa a nos tratar. Quando eu digo que não importa, é porque tudo isso, tudo que está preso em nós, toda a nossa condição, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas práticas, quando nós estamos na mesa com Jesus, tudo isso pode ser transformado, tudo isso, toda condição, toda situação, toda tristeza, tudo pode ser mudado quando nós estamos na mesa com Jesus, porque Ele quer nos dar uma perspectiva, Ele nos purifica de tudo e nos dá uma nova perspectiva de vida, de acordo com a verdade, na mesa com Ele. Então nós precisamos estar à mesa, em relacionamento com Jesus. E dentro desse contexto de mesa, de intimidade, de relacionamento, de tratamento, o texto que eu escolhi pra gente está lá em 1 Samuel 9:1. A gente vai entrar na história de um homem chamado Mefibosete. Na palavra de Deus nós vamos aprender com essa história. Nós vamos extrair coisas importantes para a nossa vida, de acordo com essa história que é muito rica. E a gente vai ler primeiro o versículo 1. 1 Samuel. Não é primeira não, gente, é segunda, tá? 2 Samuel 9:1. A princípio a gente vai ler só esse primeiro versículo. Aqui vai falar sobre Davi. Davi era o rei da época. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Nesse versículo a gente já consegue captar algumas coisas para a gente contextualizar e entrar de fato na história de Mefibosete. Aqui vai falar sobre Davi. Ele foi um rei da nação de Israel. E aqui ele está numa situação que ele pergunta se existe alguém da família de Saul para ele poder usar de bondade com aquela família. Por que está referindo sobre Saul? Que Saul foi o primeiro rei estabelecido por Deus sobre a nação, o povo de Israel. E na Bíblia vai falar que Saul foi um homem ali escolhido por Deus, só que durante a caminhada, Saul começou a ter escolhas que desagradaram a Deus. Saul, de forma consciente, ele começou a ter raciocínios, a ter pensamentos, ter atitudes e escolher caminhos que estavam distanciando ele cada vez mais de Deus. E Davi chega, Deus ele estabelece Davi como rei, porque Saul ele foi tomando tantas escolhas que ele não já era mais apto a governar o povo segundo o coração de Deus, segundo a verdade, segundo a retidão. E Davi chega em cena. Deus escolhe ali Davi, um homem segundo o coração de Deus, para cuidar do povo dele.
E Saul, ele começa a irar, Saul fica revoltado, primeiramente contra Deus. Saul se revolta contra Deus. E na revolta de Saul com Deus, Saul também se revolta com Davi. E Saul começa ali a perseguir Davi, a querer matar, acabar com Davi, com o reinado de Davi, com a família de Davi. E nessa história, o que Davi faz? Davi, ele falou, olha, eu não sou digno de forma alguma tocar em Saul, porque Deus ungiu primeiramente para ser rei. E Davi com humildade cada vez vai arredando. Davi de forma nenhuma bate de frente com Saul. E nessa humildade aí, Davi ele arreda e Saul começa cada vez mais a tomar caminhos que o levaram a um fim muito trágico. E quando Saul chega nessa situação, ele tem o fim, ele morre ali de uma forma muito trágica. Davi ele estabelece o reinado que Deus tinha para ele. Mas até chegar nesse ponto, Saul causou muito prejuízo para Davi. Saul causou muito prejuízo para ele mesmo. Saul causou muito prejuízo para a família dele e para tantas outras famílias. E Davi assume o reinado e começa ali, de acordo com a presença de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus, a estabelecer aquela nação, realmente a governar o povo, a servir a sua geração de acordo com os desígnios de Deus. E ele teve ali o reinado dele. E ele chega nessa situação. E olha o que ele vai falar. Será que ainda existe alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Saul fez tudo de uma forma errada e tudo, mas Davi, com um coração de misericórdia, um coração bondoso estabelecido por Deus nele, teve essa compaixão. Saul teve um fim trágico e Davi pergunta, será que existe alguém ainda da família de Saul que eu possa usar de bondade com ele? E agora então a gente vai entrar no neto de Saul, filho de Jonatas, que é Mefibosete. O que vai acontecer aqui? Eles falam, existe sim uma pessoa, eles procuram lá na família, falam, existe esse aqui, filho de Jonatas, neto de Saul. Ele chama Mefibosete e ele é aleijado de ambos os pés. Porque na Bíblia vai contar que quando ele tinha ali 5 anos, a mulher que cuidava dele, diante de uma situação que aconteceu, o pessoal estava correndo ali, ela deixou ele cair no chão e ele ficou aleijado dos 2 pés, quando ele tinha 5 anos de idade. Aí acontece tudo isso que eu falei pra gente e chega na situação aqui no 6, que eles falam que esse Mefibosete estava lá na área, e no 6, e no 5 Davi manda chamar, e a gente vai entrar no 6. Quando Mefibosete, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Sinal ali de reverência ao rei. Aí Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque talvez ele chegou ali com medo diante de tudo que o avô dele tinha feito. Mas Davi falou, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, o seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Aí a gente lê no 7. No 8 agora. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é esse seu servo, para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Aí no 11, na parte B, a gente lê o seguinte, e assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Então essa é a história de Mefibosete, neto de um rei que perseguiu Davi, que era ali aleijado de ambos os pés, devido a uma situação que aconteceu na infância. Uma pessoa que vivia à margem da sociedade, que vivia à margem do povo, sem perspectiva de vida, muito limitado, que passou por muitas situações, mas que diante de um rei bondoso, Davi, mandou chamar ele, para ele assentar, para ele se alimentar, assentar à mesa com ele todos os dias. E qual que é a reação de Mefibosete? Porque de tudo que ele já passou, a forma que ele também se enxergava, que ele via a realidade dele, ele sabia quem ele era. Ele fala, quem é o Senhor? Quem sou eu para o Senhor olhar para um cão morto?
Ele ali, ele não se considerava digno, nem nada disso. Ele se considerava um cão morto, um zero à esquerda, uma pessoa que ele não tinha utilidade para o rei. Porque o Mefibosete, ele não era uma pessoa útil. Se a gente for olhar no sentido físico, no sentido que ele poderia servir ao rei. Mas o rei, Davi, não estava preocupado com o que ele podia fazer para ele. Davi queria a vida de Mefibosete, a presença de Mefibosete junto com ele. E aqui vai falar que ele passou a sentar à mesa do rei todos os dias da vida dele, como um dos filhos do rei. Não como um qualquer, não como um empregado, não como uma pessoa para ele colocar lá para humilhar. Ó, seu avô fez tudo isso, olha tudo que ele fez, agora eu vou jogar na sua cara. Não, foi nada disso. Foi para sentar como um filho, pelo valor que Davi dava à vida do outro, à vida de Mefibosete. E dentro disso a gente vê sobre a condição de Mefibosete, tudo que ele passou, tudo que foi formado nele. Nós vemos sobre a bondade do rei, que chamou ele para sentar à mesa com ele todos os dias. Nós vemos sobre a condição que agora estava disponível para Mefibosete. E sabe essa história? Essa história realmente, ela aconteceu, é um fato, mas também ela é um símbolo. É um símbolo da vida do ser humano, onde nós somos como Mefibosete, pessoas extremamente, muitas das vezes limitadas, com a mente, com inúmeros problemas, que já passamos por muitas coisas, que entramos por muitos caminhos e sofremos muitas coisas pelas pessoas ao nosso redor, desde a nossa infância. E também sobre um rei bom, um rei misericordioso, que independente disso tudo nos chama para a presença dele, que é o Rei Jesus. Então essa história é um símbolo para as nossas vidas, que existe uma situação, existe uma aflição, existe um rei bondoso, e também existe uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de vida para nós. E a gente entra no primeiro ponto da mensagem, sobre isso, sobre esse símbolo dessa história para as nossas vidas. E o primeiro ponto que a gente extrai, que a gente entende, é sobre a condição humana. Qual que era a condição de Mefibosete ali? Mefibosete, ele conhecia a sua condição, ele falou: eu sou um cão, eu não passo de um cão morto, de uma pessoa inútil. Ele era uma pessoa que vivia, aqui fala sobre a cidade dele, Lodebar era o nome. Lá era uma cidade que viviam as pessoas deficientes, as pessoas que tinham problemas, a grande maioria. Era uma terra seca. Ele era uma pessoa aleijada de ambos os pés, deficiente ali. Talvez nós não somos deficientes no corpo, mas muitas das vezes na mente nós somos deficientes. Na nossa história nós somos deficientes. Nos nossos sentimentos nós somos deficientes. Na nossa alma, no nosso espírito, na nossa família, no nosso interior. Em esferas, em áreas das nossas vidas, nós somos deficientes ao ponto disso nos limitar de uma forma tão grande. Que talvez as pessoas, porque tem coisas que são visíveis, a gente olha ali, a gente enxerga. Todos que olhavam para Mefibosete viam que ele era deficiente dos pés. Mas existem deficiências escondidas no ser humano, em nós. Quantas coisas foram formadas, existem em nós. Então, o primeiro ponto é sobre a condição humana. Nós vemos aqui Mefibosete, que ele sofreu consequências, necessidades, limitações, rejeições. Ele carregava uma bagagem de pecado, ele sofreu por coisas que os antepassados deles fizeram. Coisas que a família, ele colheu consequências. Quantas das vezes nós somos assim? Isso serve tanto para nós, mas também para nós entendermos que atitudes que talvez nós vamos tomar não vão afetar só a nossa vida. Afetam as pessoas ao nosso redor e até as futuras gerações. Da mesma forma que talvez nós somos afetados por atitudes de outras pessoas que vieram antes de nós. E que deixaram sequelas na nossa vida. Mefibosete era uma pessoa que tinha sequelas na vida dele. Quando eu entrei
na presença de Jesus, quando eu conheci, quando eu ouvi a verdade, eu comecei a também enxergar inúmeras sequelas em mim. E eu pergunto aqui, o que a gente vai enxergar se a gente olhar para dentro de nós? Não é eu olhar para você, é cada um de nós aqui. Olha para dentro de você, eu olhar para dentro de mim. Quantas coisas existem mal resolvidas em nós? O que existe, o que tem habitado, o que tem feito morada dentro de nós? Onde que você está preso hoje? Ou de onde Deus te tirou, de onde Deus me tirou? Nós precisamos sempre trazer a memória e sempre lembrar. Talvez você está preso hoje, ou talvez também tem áreas que Deus já te tirou, mas a gente às vezes esquece e continua andando. Quantas histórias dentro de nós Deus já mudou, quantas chaves Deus já virou em nós, por causa da condição humana. Pede para Deus te mostrar qual que é a sua situação, quem você é, quem eu sou. Porque muitas das vezes a gente está andando como se tivesse tudo bem, mas a gente está em lugar escorregadio. Na Bíblia vai falar sobre um homem que ele estava muito admirado com o procedimento das pessoas. Aí ele fala, e ele começou a sentir inveja daquelas pessoas, mas aí Deus iluminou a mente dele para ele poder enxergar o fim daquelas pessoas, que pareciam estar muito bem, mas que no final ali, eles estavam tendo prejuízo. Pede para Deus te mostrar o caminho que você está hoje, aonde que vai te levar. Em Provérbios vai falar que existem caminhos que aos nossos olhos são caminhos bons, mas que no final levam à morte. E ninguém aqui quer ir para a morte. Mas às vezes a gente vai sem saber, mas pede para Jesus te mostrar e te dar força e te tirar e te resgatar disso. Mas existe a nossa condição humana. Muitas pessoas hoje estão vivendo em sofrimento. Muitas famílias estão sofrendo. Tem tido uma vida de muita aflição, de extrema aflição. Pessoas hoje têm tido vidas de extrema aflição, mas que às vezes nós olhamos de forma assim, básica. Parece que está tudo bem com essa pessoa, parece que está tudo tranquilo. Mas a realidade é que muitas pessoas hoje não estão bem. Que com os nossos olhos às vezes a gente não consegue enxergar. A ponto de nós acharmos que está tudo bem. Talvez seja assim com a gente. As pessoas olham pra gente, olham pra você e falam: essa pessoa é uma pessoa feliz demais, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem tudo, que tem dinheiro, que tem serviço, que tem tudo, é uma pessoa... Mas talvez você tenha tudo isso e você tenha passado inúmeras aflições dentro de você, inúmeros conflitos que têm tirado o seu sono. Porque essa é a condição humana. Olha o que Davi vai falar. Ele fala o seguinte, ele fez uma declaração. Ele fala: eu sou pobre e necessitado, o Senhor, porém, cuida de mim. Sabe quem que era Davi? Era rei. Ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, ele era dono de muitos territórios. Aqui que ele estava falando que ele era rico, que ele era pobre, não era de dinheiro, de riquezas, porque nisso ele realmente tinha muito. Mas ele entendia que nada disso podia suprir a alma e o espírito dele. Realmente o nosso corpo, a gente consegue ter muitas coisas, mas muitas das vezes tem pessoas que estão dormindo em casas luxuosas, camas excelentes, mas não conseguem ter uma noite de sono em paz, porque não é isso que traz a paz. Muitas pessoas estão viajando o mundo inteiro, tentando distrair a mente, mas quando para e quando volta, a pessoa está derrubada e está esgotada, porque não é isso. Não que essas coisas sejam ruins, claro, é muito bom você viajar, você ter as coisas, mas quando a gente entende, igual Davi entendeu, que o cuidado dele e a necessidade dele não era daquelas coisas, mas era Deus, e Deus quem cuidava dele, aí a nossa vida começa a tomar um rumo diferente. E ele entendeu isso: sou um pobre necessitado, o Senhor, porém, cuida de mim. E a situação de Mefibosete era uma situação difícil. Era uma situação que para ele não tinha jeito, não tinha perspectiva, não tinha como ele sair. Mas a situação dele não terminou daquela forma graças ao rei Davi.
Ele tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Ele tinha tudo para continuar a viver aquela vida que ele tinha. Ele tinha tudo. Mas graças a Davi, que usou de bondade com ele, ele não viveu. E talvez a sua situação hoje pode ser muito complicada. A minha situação era extremamente impossível para eu sair. Mas graças a Jesus nos é proporcionado uma nova vida. É impossível para nós viver diferente. Como que eu vou fazer diferente se eu aprendi de uma forma? Se eu fui criado no meio? Eu fazer diferente por mim mesmo é muito difícil. E talvez por treinamentos a gente consegue mudar comportamentos. Mas a essência a gente nunca vai mudar se não for Jesus. Se não for Jesus ir lá na nossa essência, na nossa fonte e derramar sal em nós, derramar vida em nós, a gente nunca vai conseguir. Mas da mesma forma que o fim, que teve solução ali para Mefibosete, graças ao rei Davi, também existe solução para nós graças ao rei Jesus. E a gente agora passa para o segundo ponto da mensagem. Deus nos dá acesso à mesa. Eu não comecei falando aqui que não importa quem você é, não importa a sua situação, não importa o que você já fez, que se nós estivermos à mesa com Jesus, Ele vai começar a purificar e a tratar tudo. Vai nos dar uma nova perspectiva de acordo com a verdade, se nós estivermos à mesa com Jesus. E o segundo ponto da mensagem é esse, que Deus nos dá acesso à mesa. Deus nos dá acesso à presença dEle. A gente tem uma ideia, muitas vezes, de Deus ser um Deus distante, de Deus ser um Deus longe. Eu não sei qual que é a sua visão sobre Deus, o que foi formado na sua mente sobre Deus. Eu aprendi muitas coisas erradas sobre Deus, que eu só aprendi o certo quando eu cheguei diante do próprio Deus. Quando o próprio Deus tocou na minha vida, mudou a minha vida. Quando eu entendi. Quando Deus tocou minha vida, eu não sabia explicar e expressar. Mas eu sabia, olha, está acontecendo algo diferente. Deus está me tocando aqui. E quando nós recebemos um toque de Deus, a gente não é confundido mais. Claro, talvez vão vir situações ainda, mas nós sabemos em quem nós temos crido. E nós recebemos um lugar na mesa com Jesus, na mesa de Deus. E Deus não é distante. Em Jeremias 31:3 vai falar: de longe o Senhor me deixou enxergá-lo, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso que com benignidade eu estou te atraindo, com bondade. O amor de Deus é um amor eterno. Deus, Ele ama a nossa vida e Ele está nos chamando com um amor eterno e está nos atraindo com bondade. Mefibosete, o que Davi perguntou? Existe alguém da casa de Saul para eu usar de bondade? O Deus olhou lá do céu e falou: eu vou usar bondade com o ser humano. Eu vou ter misericórdia, eu vou ter um amor eterno com o ser humano. Não pelo que nós podemos oferecer para Deus, porque Mefibosete não tinha nada para oferecer. Deus não está olhando para nós e olhando: o que você tem para me oferecer? Olhando de cima para baixo. Será que você tem alguma coisa de bom? Se você tiver, eu te quero. Não, você pode ser uma pessoa que não tem utilidade, valor nenhum para as pessoas e para a sociedade, mas Deus ama a sua vida, independentemente do que você tem para oferecer. O ser humano não tem nada de bom para oferecer para Deus. Nós vamos ter quando Ele começar a formar em nós. Foi a mensagem de semana passada. Primeiro Deus em nós, aí sim nós vamos ter algo de bom para oferecer. Tem uma música que vai falar que algo bom de mim vai ter que sair, porque Jesus tem formado o meu interior. Mas você está na condição que a gente chega, nós não temos nada. E isso não é critério de escolha para Deus perante nós. A sua situação é triste, é uma situação complicada, é uma situação difícil. É uma situação que você já desistiu, que você não aguenta, que você não se aguenta mais, que você já desistiu de você. Você não enxerga valor em você, você se vê como um cão morto, igual Mefibosete.
o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele nos escolhe para nós termos relacionamento com Ele, para nós estarmos à mesa com Ele. Não por nós sermos bons, mas porque Deus nos ama. Porque nós somos a criação de Deus, a coroa da criação. Deus criou o ser humano. A sua própria imagem e semelhança os criou. Na Bíblia vai falar. Então você olha ali para uma pessoa que talvez eu não dou nada, você não dá nada por ela, ou você não dá nada por você mesmo. Para Jesus nós temos valor. Para Jesus, Ele nos chama com amor eterno. Ele já nos amou, e Ele está usando de bondade com as nossas vidas aqui nessa noite, nos chamando para nós nos aproximarmos dEle, para nós o aceitarmos, para nós nos assentarmos à mesa com Ele. Em João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo, o ser humano, de tal maneira que entregou o seu Filho amado, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali Mefibosete estava perecendo, mas através de Davi ele recebeu uma oportunidade. E nós, através de Jesus, vamos receber a oportunidade. É momento então aqui agora de nós concentrarmos. Não deixa nada tirar sua atenção agora não. Concentra na voz de Jesus. Concentra no que Deus está nos chamando. Porque é um convite para nós nos assentarmos à mesa com Ele. Deus amou o mundo, amou as nossas vidas e se entregou por nós. Tem dia que talvez você está só querendo sumir, que você não quer ver ninguém, que você não quer falar com ninguém, que você está de saco cheio de você mesmo. No seu pior dia, Deus não desiste de você. Deus conhece o nosso pior e Ele nos ama da mesma forma. Um amor eterno. E Ele está nos chamando para nós nos assentarmos à mesa com Ele. Em Romanos 5,1 vai falar: justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de Jesus. Existe a condição humana, mas existe o posicionamento de Deus perante nós, nos chamando para a mesa. E aqui vai falar que nós temos agora paz com Deus pelo sacrifício de Jesus. Então tem dia que a sua mente vai jogar, a minha mente vai jogar, que não tem esperança mais, que não tem jeito mais, que você é difícil demais, que você é isso, que você é aquilo, e a nossa mente fala e a gente pega o que a nossa mente fala. Só que nós temos que deixar a nossa mente de lado e apegar o que a palavra fala. E na Bíblia vai falar que nós temos paz com Deus, não é porque eu fui bonzinho, não é porque eu sou uma pessoa boa, não é porque eu não tenho pecado, não é por isso. Eu tenho paz com Deus porque Jesus se entregou por mim, pagou os meus pecados, morreu, ressuscitou, está sentado junto com Deus. E Ele me aceitou. Deus nos aceitou. Então não deixe a sua mente falar o contrário, as pessoas falarem ao contrário. O que é mais poderoso, a voz do homem ou a voz de Deus? A voz de Deus, ela está sobre as muitas águas, ela está acima. A palavra de Deus é a verdade. É o que a palavra fala sobre mim, é o que importa. O que fala sobre você é o que importa. E Deus está nos chamando para sentar à mesa com Ele. Jesus, por amor, se entregou a nós. Se entregou por nós. E nos dá acesso à mesa com Ele. E nós já vamos para o terceiro ponto, para finalizarmos a mensagem. Porque é certo que existe a condição humana, mas o nosso fim não precisa ser um fim de fracasso. Porque em Jesus, Ele veio para que nós tenhamos vida. Uma vida de verdade. Não é igual as pessoas aparentam ter, não. Não é a vida que nós precisamos toda vez que está consumindo algo, está fazendo algo, para sentir algo. Isso é só na sensação humana, dentro dos hormônios, dentro das coisas que o homem tem, dos prazeres. Existe algo além disso, algo que vai transcender o natural e vai chegar na nossa alma e no nosso espírito, algo que vai exceder todo o entendimento, um amor que excede o entendimento, uma paz que vai exceder o entendimento, porque é algo da parte de Deus para nós. Então não precisa ser.
E Deus nos dá acesso à mesa. E o terceiro ponto é o que nós recebemos na mesa com Jesus. Eu introduzi falando e agora a gente vai entrar em algumas coisas. A primeira coisa que nós recebemos na mesa é segurança. É segurança. Nós cantamos aqui no louvor: as muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Sabe por quê? Porque nós podemos ter segurança. Isso traz um alívio para nós. Deus saber que eu não estou de qualquer jeito mais. A minha vida, quando eu estou na mesa com Jesus, quando eu abro meu coração para Ele e aceito Ele, e sou colocado à mesa com Ele, a minha vida não está de qualquer jeito, alheia e à deriva de qualquer situação que acontece. Porque as situações acontecem. Tem um versículo que vai falar que quando passarem pelas águas e quando passarem pelo fogo, porque vão vir situações de muitas águas, situações quentes, difíceis. Não é se passar, é quando, mostrando que nós vamos passar. Mas quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não vai ser queimado. Vão existir situações. Existem dias bons, existem dias maus, mas existe o nosso Senhor todos os dias em cada uma das situações. Porque qual que foi o convite que Davi fez para Mefibosete? Ele se assentará à mesa comigo todos os dias. O convite, o Veloso ministrou aqui no louvor, não no sábado, não no domingo apenas, mas na nossa semana inteira, em todos os nossos dias. Então, Jesus está nos chamando para ser o nosso Deus, para ser o nosso pastor todos os dias. E isso vai trazer segurança. No dia que tiver tudo uma bagunça dentro de você, quando a sua alma estiver gritando, na Bíblia vai falar que existe uma âncora na nossa alma que vai pegar tudo. E nós vamos poder ter a certeza, falar: não, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive. Jesus está vivo e Ele vai se levantar ao meu favor. E isso é segurança para nós. Porque se não for Jesus, vai vir situação mais forte do que nós e a gente vai submergir. A gente vai sucumbir diante das situações. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, vai ter dia que talvez você vai estar a ponto de explodir. Talvez você não vai conseguir fazer nada. Mas algo sobrenatural vai acontecer e vai restaurar a paz na sua vida. Talvez você vai chegar em um culto e aí vai vir uma palavra sobre a sua vida e tudo vai ser mudado. Porque você vai estar à mesa todos os dias, recebendo alimento de Deus, recebendo cuidado, recebendo proteção de Deus. Então tudo muda quando nós estamos à mesa com Jesus. Outra coisa que nós recebemos é o poder de ser feito filho de Deus. Mefibosete, foi falado sobre ele, que ele se assentaria à mesa todos os dias e comeria como um filho de Davi. Nós somos chamados para sermos feitos filhos de Deus. Acho que João 1:12, 13. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E às vezes a gente não entende, é claro, cada vez mais a gente vai entender, mas a grandeza de ser filho de Deus. Nós agora somos família de Deus. É a mesma coisa, você tem um filho. Nós não vamos ser rejeitados mais. Talvez as pessoas podem nos rejeitar, mas agora nós encontramos um pai que não nos abandona e que não nos rejeita. Quando nós somos feitos filhos de Deus, nós somos feitos família de Deus. Pessoas íntimas, pessoas preciosas aos olhos de Deus. Nós não somos mais descartáveis na presença de Deus. Talvez para a sociedade, nós somos descartáveis. Se eu sirvo, se eu tenho algo a oferecer, eu sou bem aceito. Se eu não tenho nada a oferecer, eu não sou aceito. Mas nós não somos descartáveis. No seu melhor dia, Jesus te ama. No seu pior dia, Jesus continua te amando. Isso traz segurança para nós. Nós somos feitos filhos de Deus. O pai cuida do filho. O pai protege o filho. O pai ensina o filho. O pai ajuda. O pai corrige o filho. Isso tudo vai gerando vida em nós. Nós recebemos cuidado.
Nós recebemos cuidado na presença de Deus. Ele começa a cuidar da sua vida. A gente é ansioso com muita coisa. Na Bíblia vai falar: entrega os seus cuidados ao Senhor e Ele vai te sustentar. Tem coisa que está ao nosso alcance, e o que não está, a gente fica ansioso. Mas aí a gente vai aprender a lançar sobre Ele os nossos cuidados. Em Pedro, 1 Pedro 5 alguma coisa, vai falar aqui: lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de nós. Então, nós precisamos viver esse cuidado de Deus. E quando nós estamos na mesa com Jesus, aprendendo dele, nós vamos receber esse cuidado. A gente começa a pertencer. Tem um Salmos que vai falar que a andorinha encontrou um ninho para si. Mas eu encontrei os altares do meu Deus. Eu encontrei a mesa. Eu encontrei a presença de Deus. Um passarinho, quando ele encontra um ninho, é muito bom. Ali é segurança, proteção, refrigério. Quanto mais quando nós encontramos a presença de Deus. A sua vida não vai estar de qualquer jeito mais. A nossa vida não vai ser a mesma mais. Para finalizar, nós vamos receber bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Sabe o que isso significa? Que no dia bom, no dia mau, no dia feliz, no dia triste, a bondade e a misericórdia de Deus vai estar te cercando, vai estar trazendo calmaria para o seu coração. No dia que você é uma pessoa constante, ou talvez no dia que você está inconstante com alguma coisa, Jesus, Deus não desiste de você. A bondade, o cuidado, a misericórdia vão nos seguindo todos os dias. E isso vai gerando uma transformação em nós. A mesa com Jesus. Não é, talvez ali no primeiro dia a gente já vai ser transformado por completo. Na Bíblia não ensina assim. Não que Deus não tenha poder, mas Deus, Ele dia a dia, na Bíblia vai falar, para Ele gotejar, que Ele vai gotejar a palavra dEle sobre nós. Como um orvalho, como uma chuva, como um chuvisco. Mas dia a dia nós vamos ser regados por Deus. Não adianta a gente pegar uma quantidade de água e derramar tudo em cima de um jardim, de algumas plantas, em um dia só, sendo que aquela quantidade era para ser dividida durante o mês inteiro. Não vai trazer os benefícios que aquela planta precisa. Da mesma forma, Deus com a nossa vida, Deus não quer entregar para nós e virar as costas, não. É todos os dias, a mesa com Deus, a mesa com Jesus. Na oração do Pai Nosso, o que Jesus ensina? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E onde que nós vamos receber o pão todos os dias? Na mesa com Jesus. Jesus está nos chamando para dia a dia Ele nos ensinar. No dia que talvez que você só quer sumir, Ele é fiel. Na Bíblia vai falar, ainda que nós somos infiéis muitas das vezes, o Senhor permanece fiel. Porque isso diz respeito não a sobre nós merecermos ou não. Diz respeito à constância, à natureza de Deus. Ele é bom, Deus é amor, Deus é bom. E esse amor, essa bondade estão transbordando sobre as nossas vidas. E nós vamos receber isso na mesa com Jesus. E agora nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar. Queria que você curvasse a sua cabeça aí do lugar que você está, se você quiser, claro. O pessoal vai estar cantando um louvor aqui, mas vai orando para Deus. Vai orando para Jesus, porque nessa noite nós estamos entendendo que nós precisamos dEle. Nós precisamos de estar à mesa com Ele. Nós precisamos, ainda que tenha muitas coisas erradas com você, você precisa ser cuidado por Ele, porque esse cuidado está disponível. Na mesa com Jesus nós recebemos ensino. Talvez você já aprendeu muitas coisas erradas sobre você, sobre as pessoas, sobre um homem, sobre uma mulher, sobre família, sobre filhos, sobre o sexo oposto, sobre os seus desejos,
Pede para Jesus te ensinar. Existe solução para a sua vida. Existe solução para os seus problemas. Vai orando para Deus. Ora para Ele, rasga um clamor aí do fundo do seu coração. Porque nada vai fazer sentido. Eu era órfão, hoje sou filho. Jesus está te chamando para te dar vida. Não desperdice esse momento agora. É um momento único. Não deixa sua mente viajar. Concentra para você orar para Deus. Aceita esse convite. Aceita Jesus na sua vida. Aceita ser ensinado por Ele. Aceita ser tratado, ser corrigido por Ele. Hoje sou filho.